Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós, de hoje, vamos falar onde nós nos encontramos atualmente, no livro segundo desta obra. O livro segundo trata do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. É composto por 11 capítulos. Nós estamos no último capítulo, que trata dos 3 reinos. Quais são os 3 reinos? O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Ok? Ontem nós começamos até a questão 607A, mas como a resposta era grande e já tínhamos passado dos 15 minutos, deixamos para vê-la hoje, ok? Então, na questão 607A, lembrando que a 607 trata do seguinte: foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado de infância da vida corporal. Então, a alma, na sua origem, é como um bebê. Não tem responsabilidade do mal que pratica. Por quê? Porque ainda não tem consciência de certo e errado. Isso vai se dando com o tempo. Então, as almas, né, as primeiras encarnações vão acontecer em mundos primitivos. Depois, quando a alma já tem condições de começar a assumir as suas responsabilidades, ela vem para o mundo de provas e expiações. Digo vem porque é o nosso mundo, né? O mundo de provas e expiações. Na 607A, sim, porque depois ele vai perguntar na 607, onde o espírito cumpre a primeira fase da sua vida espiritual. Na 607A, e a resposta está ontem, se vocês quiserem ver o vídeo de ontem, está lá, a resposta da 607. A 607A, temos assim Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores. Assim, poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta. Podemos considerar a alma, nós, como o princípio inteligente da criação dos seres, não é? Dos seres inferiores, que depois vão progredindo até que um dia o princípio inteligente se torna espírito, não é? Mas essa resposta que os espíritos vão dar é a seguinte. Vamos repetir então. Poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta. Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente, que são o quê? Os animais, não é? São os animais. Estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Então, vai ser no reino animal que isso vai acontecer com o princípio inteligente. Ele se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, através de N encarnações. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, pelo efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, como havíamos dito. É então que começa para o espírito o período da humanização, com o progresso moral. Okay? Período da humanização, e com ele, com esse período da humanização, a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal,
e a responsabilidade de seus atos, do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência, que o período da adolescência vai suceder o período da infância. Depois, o período da infância, da adolescência, vem o da juventude e depois, por último, o da madureza. Os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido feitos. Vou repetir, esqueçam essa frase. Vou repetir. E finalmente da madureza. Aliás, pulei uma frase. Aliás, nada há nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno. Ou seja, nada nasce pronto, nada nasce desenvolvido. Tudo nasce para se desenvolver e se aprimorar. Nada há nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido, já vimos isso, fetos. Se alguma coisa deve humilhar o homem, o ser humano, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para sondar a profundeza dos desígnios divinos e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Ora, nos sentirmos humilhados, assim, tem pessoas que acham que podem ombrear com Deus. É uma puerilidade, é uma coisa infantil, extremamente imatura mesmo, né? Pensar uma coisa dessa. Os grandes gênios, sim, se alguma coisa deve humilhar o homem, é a sua inferioridade perante Deus. Eu entendo. Quer dizer, se houvesse alguma coisa para a pessoa se sentir humilhada, seria que toda a soberba do eu sei, e tem pessoas que acham que sabem muito mesmo, né? Que podem muito, exercitar a humildade, não é? Exercitar a humildade. Porque essa questão de humilhação, se a pessoa se sente humilhada é porque tem o quê? Orgulho, não é? Daí se sentir humilhada. E vamos entender o contexto e é isso mesmo. Então não estamos à frente de todo mundo, estamos atrás de muita gente. E tudo bem, vamos aprender e vamos nos aprimorar. Agora, ficarmos vexados, envergonhados. Por quê? Porque estamos atrasados? Mas nós não estamos atrasados. Estamos atrasados. Todos nós ficamos o tempo que for preciso para cada um de nós ficarmos em determinadas fases. E tudo bem, né? Tudo bem. Somos imortais, quer dizer, não estamos com pressa de chegar em lugar nenhum. Né? Esse trabalho não vai terminar. Não vai. Esse aprimoramento é de eterno. Mas tem-se uma sensação, né, de finitude, mas é só uma sensação. E o fato de nós estarmos nesse progresso constante, sempre teremos quem sabe mais que nós, quem pode mais que nós, por infinitos tempos. E sempre temos quem está na retaguarda nossa também. Então, tudo é relativo nesse sentido, espiritualmente e mesmo intelectualmente, aqui na Terra, não é? Até mesmo socialmente, tem sempre, vamos dizer, saldo na conta bancária. Tem gente que nem conta bancária não tem, que eu não tenho que botar lá, não é? Então, sempre quem tem
sempre tem quem tem menos e sempre tem quem tem mais, né? Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz que tudo seja solidário na natureza. Acreditai que Deus pudesse ser feito de alguma coisa sem finalidade e criado seres sem futuro seria blasfemar da sua bondade. Se nós acreditássemos, né, que Deus fez alguma coisa que não tivesse finalidade, não dá nem para imaginar uma coisa dessa. E se Deus tivesse criado seres inteligentes para nada, sem futuro nenhum. É um desperdício de tempo de Deus, né? Está perdendo tempo, criando um sistema que não vai adiante, né? Criando seres que não progridem, ficam por ali mesmo e seres e qualquer outra coisa. Tudo no universo tem utilidade. O que não quer dizer que nós saibamos a utilidade de tudo que existe no universo, não, de jeito algum. Tudo no universo tem utilidade. E todos nós temos essa finalidade de progresso. Não é? Por quê? Porque Deus não nos criou para nada. Deus nos criou para progredirmos e passarmos com o tempo a sermos co-criadores de Deus. E aqui ele conclui, seria, se nós pensássemos assim, que Deus cria coisas inúteis e que cria seres para nada, para nenhum tipo de progresso, para nada, seria blasfemar sobre Deus, dizendo que ele não tem bondade. Olha, o ser todo bondade não tem bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. A bondade de Deus se estende por todas as criaturas. Lei de igualdade. Todos nós somos iguais perante Deus. 607b. Esse período de humanização começa na Terra. Isso é interessante, porque ele já disse aqui que a Terra, nos mundos primitivos, as primeiras encarnações da alma, é uma série de existências que precedem o período que chamais humanidade. E aqui agora, período de humanização começa na Terra. Vejamos a resposta. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, mas ele vai dizer que a primeira encarnação humana não pode se chamar de humanidade. Então, tudo bem. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores, e isso, entretanto, não é regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção. Nós temos que passar por mundos inferiores para nos desligarmos um pouco dessa ascendência da matéria sobre nós, da ascendência do instinto. O homem, nas suas primeiras encarnações, não tem livre-arbítrio, porque está ali, tudo que ele faz é instintivo. Você precisa de tempo. Aí, inúmeras encarnações para começar a entender minimamente o que é certo, o que é errado. E o Adão e Eva nos faz muito ver isso, não é?
Estava lá, Deus disse que é certo, que é errado. Não come daquela fruta ali, daquela árvore, isso é errado. Daqui a pouco, o que eles foram fazer? Foram comer o fruto daquela árvore. Fora todo mundo. Né? Bom, então vimos até o final, a 607B. Amanhã vamos para 608, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.